Hola queridos, bendecidos. Estamos por empezar una live especial con el pastor Nicolás Venecia. El pastor Nicolás Venecia es pastor del ministerio Tiempo de Victoria. Y con él vamos a tener una charla sobre la gracia. Él ya está conectado, así que vamos a darle la bienvenida y vamos a invitarlo a esta transmisión. Querido pastor Nicolás Venecia. Muy bendecido, querido. Saludos, buenos días, amados. Gracia y paz. Gracia y paz, amado pastor. Un gusto para nosotros tenerte en esta transmisión. Sos pastor, estaba hablando, abriendo la transmisión, hablando de que sos pastor del ministerio Tiempo de Victoria en el Gran Buenos Aires. Y bueno, que vamos a tener una preciosa charla sobre la gracia. Y esa charla será bilingüe, porque mientras el pastor Nicolás va a hablar en español, yo voy a traducirlo al portugués. Así que, querido pastor, el tiempo es todo suyo. Muy bien, buenos días, amados. Bom dia, amados. Soy el pastor Nicolás, como decía el pastor Fernando Damasceno. Sou o pastor Nicolás, como dizia o pastor Ferdinando Damasceno. Es un gusto estar con ustedes. É um gosto, uma alegria estar com vocês Para poder compartir la palabra de gracia. para poder compartilhar a palavra da graça. La palabra de Dios en Efesios 2:8 A palavra de Deus em Efésios 2:8 nos dice que somos salvos por gracia, nos diz que somos salvos por graça, por medio de la fe. por meio da fé. Entonces encontramos Então encontramos que la salvación viene por la gracia que a salvação vem pela graça. y la fe es la respuesta positiva a esa gracia. E a fé é a resposta positiva a essa graça. Esta gracia es el favor inmerecido de Dios, Essa graça é o favor imerecido de Deus, no solamente en la salvación eterna, e não somente a salvação eterna, sino también en la salud, mas também a saúde, en la prosperidad, a prosperidade, en la seguridad en este mundo, a segurança nesse mundo, porque muchas veces pasamos momentos difíciles porque muitas vezes passamos momentos difíceis y necesitamos en esta tierra estar seguros. e necessitamos nesta terra estar seguros. Y para eso se manifestó la gracia a nuestra vida. E para isso se manifestou a graça nas nossas vidas. Con esta gracia reinamos sobre la enfermedad, Com essa graça reinamos sobre a enfermidade, reinamos sobre la pobreza, reinamos sobre a pobreza, reinamos sobre pecados. reinamos sobre o pecado. Sabemos que el pecado fue quitado de nosotros, Sabemos que o pecado foi tirado de nós, pero muchas veces la gente peca, ¿no? ¿Verdad? mas muitas vezes as pessoas pecam, não é verdade? Y eso no es contado para castigo, E isso não é contado como castigo, sino que es una realidad que vivimos en este mundo. mas é uma realidade que vivemos nesse mundo. Pero la palabra de la gracia Mas a palavra da graça dice que podemos reinar sobre el pecado. diz que nós podemos reinar sobre o pecado. Mediante la ley no se podía, Por meio da lei, não era possível, não se podia. pero por medio de la gracia sí es posible. Mas por meio da graça, sim, é possível. Dice la Escritura que con una sola ofrenda fuimos hechos santos. Diz a Escritura que com uma só oferta fomos feitos santos. Y esa santidad ha sido una vez y para siempre. E essa santidade foi uma vez e para sempre. Por eso nosotros enseñamos
Por isso nós ensinamos que podemos reinar sobre todo momento pecaminoso o vida pecaminosa, ¿no? que podemos reinar sobre todo momento pecaminoso ou sobre a vida pecaminosa. Pero el enfoque que le ha dado la iglesia en general Mas o enfoque que dá a igreja em geral es un enfoque que el hombre tiene que esforzarse para ser santo. é um enfoque no qual o homem tem que se esforçar para ser santo. Y esa no es la verdadera palabra. E essa não é a verdadeira palavra. La palabra dice que Él nos hizo santos A palavra diz que ele nos fez santos y esa santidad opera por medio de la fe e a santidade opera por meio da fé y se recibe por gracia, ¿no? e é recebida por graça. Entonces, así también sobre la prosperidad, Então, assim também é com a prosperidade, así también es con la seguridad en este mundo, assim também é com a nossa segurança nesse mundo, porque es necesario que nosotros caminemos en vida nueva, porque é necessário que nós caminhemos nessa nova vida que Cristo nos dio a través de la cruz del Calvario. que Cristo nos deu através da cruz do Calvário. Por mucho tiempo las personas pensaban Por muito tempo as pessoas pensavam que tenían que esforzarse con oración, con ayunos, con vigilias, que tinham que esforçar-se com jejum, com oração, com vigília, para poder agradar a Dios, para poder agradar a Deus, para poder agradar a las personas. para poder agradar as pessoas. Pero cuando quitamos el enfoque del hombre Mas quando tiramos o centro, o enfoque do homem, y ponemos el enfoque en Cristo, e colocamos o enfoque em Cristo, es ahí como se manifiesta todo lo que la gracia dio. é aí como se manifesta tudo o que a graça deu. En las religiones han metido un sistema del esfuerzo propio, As religiões têm estabelecido um sistema de esforço próprio. hasta el día de hoy se enseña el esfuerzo propio. E até o dia de hoje ensinam sobre esforço próprio. Y este problema no es de ahora, E esse problema não é de agora. porque leemos en el libro de Gálatas Porque lemos no livro de Gálatas que ellos comenzaron bien en el espíritu, que eles começaram bem no espírito, pero luego entraron doctrinas de mérito propio, mas logo entraram doutrinas de mérito próprio. y eso ha hecho que ellos cayeran de la gracia. E isso fez com que eles caíssem da graça. Entonces Pablo le comienza a dar una exhortación, Então Paulo começa a dar-lhes uma exortação. y esa exhortación fue de esta manera. E essa exortação foi dessa maneira. En Gálatas capítulo 3, Em Gálatas capítulo 3, verso 1 en adelante, versículo 1 em adiante, dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? insensatos, quem os fascinou? Para no obedecer a la verdad. Para não obedecer à verdade. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. A vocês, diante do qual Jesus Cristo foi claramente apresentado como crucificado. Esta palabra fascinar Essa palavra fascinar también se traduce como palabra embrujar. também é traduzida como a palavra enfeitiçar. Las personas están como embrujadas por el esfuerzo propio. E as pessoas estão assim como se estivessem enfeitiçadas pelo esforço próprio.
mucha de la gente antes de conocer a Cristo Muita gente, antes de conhecer a Cristo, quizás no eran muy devotas, quizás no eran muy religiosas, talvez não eram tão devotas, talvez não eram tão religiosas, pero cuando se les predicó el sistema de la ley, mas quando foi pregado a eles o sistema da lei, hace que la persona quiera de alguna forma agradar a Dios con su fuerza. isso faz com que as pessoas de alguma forma queiram agradar a Deus com as suas forças. Y los que en un momento quizás no eran tan chocantes con las personas, E aqueles que em algum momento talvez não eram tão chocantes com as pessoas, se transforman en que algunos dicen son muy fanáticos. se transformam no que alguns dizem, muito fanáticos. Entonces, ese fanatismo que llamamos muchas veces, Então, esse fanatismo, qual nós chamamos muitas vezes, viene esta fascinación que Pablo enseña. vem desse fascínio, dessa fascinação que Pablo ensina. Y dice que los Gálatas no estaban obedeciendo la verdad, E diz que os Gálatas não estavam obedecendo à verdade. ¿y cuál es la verdad? E qual é a verdade? En el versículo 2 de Gálatas 3, No versículo 2 de Gálatas 3, dice: diz: Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Isso é o único que eu quero saber de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela fé? Entonces, encontramos que Pablo le había predicado en un principio la gracia, Então nós encontramos que Paulo havia pregado em um princípio a graça. y después cuando entraron los predicadores de la ley en la iglesia de Galacia, E depois, quando entraram os pregadores da lei na igreja da Galácia, las personas empezaron a mezclar as pessoas começaram a misturar la ley judía a lei judaica con el Evangelio de Cristo. com o evangelho de Cristo. Y este tema es tan importante E esse assunto é tão importante que en la iglesia primitiva que na igreja primitiva hubo un concilio para debatir este tema. houve um concílio para debater esse tema. Y entonces el apóstol Pablo tenía un evangelio que predicaba Então, solamente a Cristo. então o apóstolo Paulo tinha um evangelho no qual ele pregava somente a Cristo. Pero los primeros cristianos no tenían este entendimiento. Mas os primeiros cristãos não tinham esse entendimento. Ni Santiago, ni Pedro, ni Juan, Nem Tiago, nem Pedro, nem João, que eran la columna fuerte de la iglesia. era a coluna forte da igreja. Y este concilio fue de esta manera, porque se levantó un grupo diciendo E esse concílio foi dessa maneira porque apareceu um grupo dizendo que la salvación era por creer en Cristo que a salvação era por crer em Cristo y también guardar la ley de Moisés. e também por guardar a lei de Moisés. Y lo mismo pasó en la iglesia de Galacia. E a mesma coisa aconteceu na igreja da Galácia. Y lo mismo pasó en la iglesia de los Gálatas. E o mesmo aconteceu na igreja de Gálatas. Y eso ha hecho que Pablo hiciera esta carta defendiendo la gracia, E isso fez com que Paulo escrevesse essa carta defendendo a graça,
porque Jesucristo le reveló que la gracia, Amado, creo que tenemos un pequeño problema de señal. Te escuché la mitad de lo que dijiste. no se puede mezclar con la ley. Porque a graça não pode ser misturada com a lei. ¿Me escuchás, amado? Ahora sí, sí, ahora sí. Creo Sí, que tuve un momento ahí de bajada. sí, sí, hay un momento que se cortó. Ahí estamos bien, ¿no? Sí, excelente, sí. Perfecto. En la iglesia de Gálatas, la gracia y la ley fue mezclada. Na igreja de Gálatas, a graça e a lei foram misturadas. Y entonces el apóstol Pablo les exhorta fuertemente, Então, o apóstolo Paulo os exorta fortemente, porque ellos comenzaron a predicar y a enseñar que la justificación era por las obras. porque eles começaram a pregar e a ensinar que a justificação era pelas obras. Y Pablo les dice que por la ley nadie se justifica. E Paulo lhes diz que pela lei ninguém se justifica. Y en el día de hoy, cuando uno va a una iglesia cristiana, E nos dias de hoje, quando alguém vê uma igreja cristã, cuando hoy las personas asisten a una iglesia cristiana, quando as pessoas assistem a uma igreja cristã, el mismo sistema está presente. esse mesmo sistema está presente. Tenés que orar para ser libre, tenés que ayunar, tenés que ir tantos días. Você tem que orar para ser livre, você tem que jejuar todos os dias. Pero esa no es la verdad del Evangelio. E essa não é a verdade do Evangelho. La verdad del Evangelio es que Cristo nos hizo libres. A verdade do Evangelho de Cristo ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Perfecto. La verdad del Evangelio es que Jesucristo nos hizo libres. A verdade do Evangelho é que Jesus Cristo nos fez livres. Y dice la palabra que si conocieres la verdad os hará libre. E diz a palavra que se conhecemos a verdade nos tornará livres. Esta verdad hoy está libertando a miles de personas E essa verdade hoje está libertando a milhões de pessoas. y colocando a Cristo como el centro del Evangelio. E colocando a Cristo como o centro do Evangelho. Porque el hombre no es el centro del Evangelio. Porque o homem não é o centro do Evangelho. Estamos en un tiempo donde el hombre es el centro de todo. Estamos em um tempo onde o homem é o centro de tudo. Quieren ser aplaudidos, quieren ser alabados, quieren ser de alguna manera vistos por los demás. Querem ser aplaudidos, querem ser louvados, querem ser de alguma maneira vistos pelos demais. Y no solamente hablamos de la gente del mundo, sino dentro de la iglesia también. E não somente falamos das pessoas do mundo, mas também das pessoas dentro da igreja também. ¿Y dónde nace todo eso? E onde nasce tudo isso? Del esfuerzo propio. Do esforço próprio. De que en un tiempo la palabra nos enseñó que teníamos que esforzarnos y ser valientes. De que em um tempo a palavra nos ensinou que nós devíamos esforçar-nos e ser valentes.
Pero vemos que en el antiguo pacto los hombres de Dios no siempre fueron valientes. Mas vemos que no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, nem sempre os homens de Deus foram valentes. Porque si hubiesen alcanzado la justificación por la fe, nunca hubiese venido Jesucristo. Porque se eles houvessem alcançado a justificação pela fé, Jesus Cristo nunca tivesse vindo. Jesucristo vino porque el hombre no podía justificarse por su propia cuenta. Jesus Cristo veio porque o homem não podia se justificar por sua própria conta. No podía hacer bajar la bendición completa. Não podia fazer com que a bênção completa baixasse. Porque siempre había fallas y al haber fallas venía la maldición también sobre el hombre. Porque sempre haviam falhas e ao haver falhas, a maldição vinha sobre o homem. Y en el libro de Gálatas dice que Cristo se hizo maldición. E no livro de Gálatas está escrito que Cristo se fez maldição. Para que nosotros, por medio de la fe, fuésemos bendecidos. Para que nós, por meio da fé, fôssemos abençoados. Y esta bendición no tiene que ver con nuestra oración, ni con nuestra ayuno, ni con nuestra consagración. E essa bênção não tem que ver com a nossa oração, com o nosso jejum e nem com a nossa consagração. Sino tiene que ver con Jesucristo como el centro del Evangelio. Ela unicamente tem a ver com Jesus Cristo como o centro do Evangelho. Nosotros somos bendecidos por un pacto. Nós somos abençoados por um pacto. Y este pacto fue que hizo Dios con Abraham. E esse pacto foi o que Deus fez com Abraão. Tiempo después el apóstol Pablo le es revelado esta verdad. E tempos depois o apóstolo Paulo, a ele foi revelada essa verdade. Y entonces él comienza a nombrar a Abraham, a la familia de Abraham. Então ele começa a citar a Abraão, a família de Abraão. Y dice que Abraham tuvo 2 hijos. E diz que Abraão teve 2 filhos. Uno era el hijo de esclavitud. Um era o filho da escravidão. Y el apóstol Pablo dice que eso representa a los que están bajo la ley. E o apóstolo Paulo diz que isso representa aqueles que estão debaixo da lei. Pero tuvo otro hijo que representa a los hijos del Espíritu. Mas ele teve outro filho que representa os filhos do Espírito. Y dice Pablo que los que están bajo esclavitud E Paulo diz que os que estão debaixo da escravidão no van a heredar la bendición del Espíritu. não herdarão a bênção do Espírito. Por eso es que es muy importante saber este tema, Por isso é muito importante saber sobre esse assunto. de que no estamos bajo la ley, el esfuerzo propio, De que não estamos debaixo da lei, do esforço próprio, sino bajo la gracia, el esfuerzo de Cristo. mas debaixo da graça, do esforço de Cristo. Y de esa forma honramos al Señor, E dessa forma honramos ao Senhor. porque también el apóstol Pablo dice Porque também o apóstolo Paulo diz, en Gálatas capítulo 2, em Gálatas 2, 21, ¿no desecho la gracia de Dios? eu não desejo a graça de Deus, Porque si por la ley viene la justicia, porque se pela lei vem a justiça, entonces en vano murió Cristo. então Cristo morreu em vão. Y esa es una realidad tremenda, E essa é uma realidade tremenda, porque nos está diciendo que si el hombre por su propia cuenta alcanzase la bendición o toda la herencia de Dios, porque nos está dizendo que se o homem, pela sua própria conta, alcançasse a graça de Deus, a bênção de Deus, entonces en vano vino Cristo. então Cristo veio em vão. Y vemos que el apóstol Pablo trata con este tema E vemos que o apóstolo Paulo trata com esse assunto en el libro de Gálatas, en el libro de Hebreos, también en Romanos, en Primera de Corintios.
no livro de Gálatas, no livro de Hebreus, também em Romanos, também em 1 de Coríntios. Y en varias partes, en Filipenses también se habla acerca de esto. Em várias partes de Filipenses também se fala sobre isso. Porque es necesario que nosotros quitemos el enfoque de nosotros mismos. Porque é necessário que nós tiremos o enfoque de nós mesmos. Para que Cristo reine en nosotros. Para que Cristo reine em nós. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como dizia Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. E o que eu vivo agora na carne, o vivo na fé do Filho de Deus. Y hoy el mensaje en grandes ministerios es todo lo contrario. E hoje a mensagem nos grandes ministérios é totalmente contrário. Y esto es un problema porque no están ajustándose a la verdad del Evangelio. Isso é um problema porque não se estão ajustando à verdade do Evangelho. Todos piensan que porque son conocidos tienen la verdad. Eles pensam que porque são conhecidos, eles têm a verdade. Pero cuando comparamos lo que se predica con la palabra, sabemos que no es así. Mas quando nós comparamos o que se prega com a palavra, sabemos que não é assim. Y no estamos diciendo que somos mejores que ellos, E não estamos dizendo que somos melhores que eles, sino que estamos diciendo es que Jesucristo está despertando a los verdaderos hijos de Dios. mas estamos dizendo que Jesus está despertando os verdadeiros filhos de Deus. La apostasía, la falsa doctrina ya están al rojo vivo. A apostasia, a falsa doutrina já estão em carne viva. Y todo lo que estamos viviendo en el mundo entero E tudo o que estamos vivendo no mundo inteiro concuerda con lo que el Señor enseñó cómo serían los últimos tiempos. concorda com o que o Senhor ensinou que seria nos últimos tempos. Ahora, yo he notado que muchas personas tienen miedo. E eu tenho notado que muitas pessoas têm medo. Miedo a que sean marcados con un microchip, una marca en la frente. Medos a ser marcados por um microchip ou por uma marca aqui na testa. Y entonces muchos de los grandes ministerios salieron a hablar acerca de esto. Então, muitos dos grandes ministérios começaram a falar sobre isso, Diciendo, no permitan que sean vacunados. dizendo: não permitam que vocês sejam vacinados. Una vez más, entrando en el esfuerzo propio. Mais uma vez, entrando no esforço próprio. Porque sabemos que lo que hemos creído en Jesucristo, Porque sabemos que nós, os que cremos em Jesus Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. fomos selados pelo Espírito Santo. Ahora, ese sello es una vez y para siempre. Agora, esse selo é uma vez e para sempre. Y si somos marcados por el sello de Dios, nadie nos puede marcar con otra marca. E se somos marcados pelo selo de Deus, ninguém pode nos marcar com outra marca. Y esta marca este sello es el sello por gracia. E essa marca é um selo por graça A los hijos de Dios. aos filhos de Deus. Entonces, cuando quitamos el enfoque de lo que yo tengo que hacer, Então, quando nós tiramos o enfoque do que eu tenho que fazer, todo temor a la enfermedad, a los últimos tiempos, el temor a la pobreza, se tiene que ir de nosotros. todo temor à enfermidade, à pobreza, ao que está acontecendo nos últimos tempos, tem que ir embora de nós. Porque Jesucristo pagó el precio por nosotros. Porque Jesus Cristo pagou o preço por nós. Es para eso que apareció, para deshacer las obras del diablo. E para isso ele apareceu, para desfazer as obras do diabo. Hoy en día las obras del diablo están por todos lados. Hoje em dia, as obras do diabo estão por todos lados. Y es necesario que la iglesia tome la actitud correcta.
e é necessário que a igreja tome a atitude correta. ¿De qué manera tomamos esta actitud? De que maneira tomamos essa atitude? Recibiendo la gracia Recebendo a graça y y llevando a la gente a Cristo, e levando as pessoas a Cristo. porque eso es lo que hacen los verdaderos hijos de Dios. Porque isso é o que os verdadeiros filhos de Deus fazem. El falso profeta siempre va a llevar las personas al esfuerzo propio, O falso profeta sempre vai levar as pessoas ao esforço próprio, lo va a llevar a una religión, lo va a llevar a una persona, vai levá-los à religião, vai levá-los a alguma pessoa, pero nunca a Cristo. mas nunca a Cristo. Y el Evangelio de gracia nos enseña a depender de Cristo. E o Evangelho da Graça nos ensina a depender de Cristo. Y esto es algo que a mí me produce una tremenda alegría, E isso é algo que a mim produz uma tremenda alegria. porque se tiene que terminar con personas que solamente esperan del pastor o del apóstol o del profeta o lo que sea. Porque tem que terminar isso de que as pessoas dependem do pastor, do apóstolo, do profeta ou de quem quer que seja. Hay personas que dicen, si el pastor no ora, no voy a recibir. Algumas pessoas dizem, se o pastor não ora, eu não vou receber. ¿Y por qué piensan eso? Porque su mente está enfocada en el esfuerzo propio. E por que pensam isso? Porque a sua mente está enfocada no esforço próprio. Muchas personas salieron a decir, no toquen al ungido porque está ungido, no se levanten en contra de los líderes. Algumas pessoas disseram, não toquem nos ungidos, não toquem nos líderes, não se levantem contra os nossos líderes. Y es una realidad que está en la palabra de Dios, que sí respetamos a los líderes, E é uma realidade, está na palavra de Deus, que nós sim respeitamos os nossos líderes, pero los líderes no son Jesucristo. mas os líderes não são Jesus Cristo. Entonces, ese miedo que infunden Então, esse medo que eles produzem se tiene que terminar cuando dependemos de Cristo y no del hombre. tem que terminar no momento em que nós dependemos de Cristo e não do homem. Y eso es lo que produce el Evangelio de la Gracia, madurez espiritual. E isso é o que produz o Evangelho da Graça, maturidade espiritual. Entonces no tenés que depender de que alguien te diga, toma el jabón ungido, la escoba ungida o el anillo ungido. Então, você não tem que depender de pessoas que dizem, toma aqui o sabonete ungido, o anel ungido, a escova, a vassoura ungida. Porque todo eso no es el Evangelio. Porque nada disso é o Evangelho. El Evangelio trata de Cristo, de su obra completa. O Evangelho trata de Cristo e da sua obra completa. El Evangelio tampoco se enfoca en las necesidades de las personas. O Evangelho tampouco se enfoca na necessidade das pessoas. Que el Señor nos cura nuestras necesidades es una obra, un regalo de gracia extra. Que o Senhor cubra as nossas necessidades é um regalo da obra de graça, um regalo extra, um presente extra. Cuando Cristo resucitó, Quando Cristo ressuscitou, le dijo a la iglesia, vayan y prediquen este evangelio. ele disse à igreja, vá e preguem o Evangelho. Fijémonos que no dice, vayan y hagan obras, hagan ayuda social, no, dice, vayan y prediquen el evangelio. Preste atenção que não diz, vá e faça obra social, que faça jejum. Não, não diz preguem o Evangelho. Porque el evangelio suple todas nuestras necesidades. Porque o Evangelho supre todas as nossas necessidades. Si estamos en una falta de paz, de gozo, el evangelio lo suple. Se estamos em uma falta de paz, de gozo, o Evangelho supre. No es necesario acudir a la psicología. Não é necessário acudir à psicologia. Una vez más vemos que el esfuerzo propio entró en la iglesia.
Uma vez mais, nós vemos que o esforço próprio entrou na igreja. Cuando me convertí a Jesucristo, lo primero que me dijeron, Quando eu me converti a Jesus Cristo, a primeira coisa que me disseram, anda a estudiar, anda a capacitarte en una profesión, vai estudar, vai capacitar-se numa profissão, por ejemplo, la psicología, por exemplo, na psicologia, porque eso va a ayudar a que las personas puedan ser libres. porque isso vai ajudar as pessoas a ser livres. Pero vemos que eso no es el Evangelio, Mas nós vemos que isso não é o evangelho, porque el que nos hace libres es el poder del Espíritu Santo, porque o que nos faz livres é o poder do Espírito Santo. no es la filosofía humana. Não é a filosofia humana. Entonces vemos cómo el esfuerzo propio entró sutilmente dentro de la iglesia, Então nós vemos como o esforço próprio entrou sutilmente dentro da igreja, a tal punto que las personas cuando no hacen nada, ao ponto em que as pessoas, quando não fazem nada, se sienten culpables por no estar haciendo nada. se sentem culpadas por não estar fazendo nada. Y entran en condenación y entran en esclavitud. E entram em condenação e entram em escravidão. Y el Evangelio de gracia viene para quitarnos esa esclavitud, O Evangelho da Graça vem para livrar-nos da escravidão, de ese yugo tan pesado que nadie puede llevar. e dessa carga tão pesada que ninguém pode levar. Estas son las buenas noticias de Cristo, E essas são as boas notícias de Cristo, que una vez y para siempre nos libró, que uma vez e para sempre Ele nos livrou. que en esta tierra mientras caminemos su ayuda está presente, E nessa vida, enquanto caminhamos, a sua ajuda está presente. Él no va a quitar la ayuda a nosotros, ¿no? Ele não vai retirar a sua ajuda de nós, Porque para eso vino, estaría con nosotros hasta el fin del mundo. porque Ele veio para isso, para estar conosco até o fim do mundo, Para ayudarnos a llevar esta palabra adelante, para nos ajudar a levar essa palavra adiante. porque nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino de Cristo. Porque nós não dependemos de nós mesmos, dependemos de Cristo. Y esto es lo que Pablo estaba tratando con los Gálatas. E isso era o que Pablo estava tratando com os Gálatas. Y le dijo que eran insensatos por querer obrar en su propia fuerza. E ele lhes disse que eles eram insensatos por querer fazer as coisas na sua própria força. Pero la verdad es que el Espíritu de Dios vino sobre nosotros Mas a verdade é que o Espírito de Deus veio sobre nós para que no seamos más esclavos, sino hijos de Dios. para que não sejamos mais escravos, mas que sejamos filhos de Deus. Y desde ahí empezamos a administrar esta verdad. E desde aí começamos a ministrar essa verdade. Tenemos una herencia en Cristo, Temos uma herança em Cristo, tenemos nosotros todo lo que pertenece a Dios nos pertenece a nosotros. tudo que pertence a Deus pertence a nós. Y eso es dado por gracia. E isso é dado pela graça. Pero muchas veces las personas Mas muitas vezes as pessoas están dando vueltas y vueltas y vueltas para tomar todo lo que ya tenían. Pode repetir, pastor? Tuvimos uma bajada e não se... Que las personas están dando vueltas y vueltas para tomar toda la bendición que ya tienen. As pessoas estão dando voltas para receber toda a bênção que já foi disponibilizada. Y estas son las buenas noticias de la gracia. E essas são as boas notícias da graça. También la gracia forma un carácter Também a graça forma um caráter que quita todo enfoque del hombre y todo ego. que retira todo o enfoque no homem e todo o ego. Entonces, dentro del Evangelio no puede existir gente narcisista.
Então, dentro do evangelho não pode existir gente narcisista, porque el Evangelio nos hace conscientes de Cristo y no de nosotros mismos. se cortou. Por favor, repita essa última. Porque el Evangelio nos hace conscientes de Cristo y no de nosotros mismos. Porque o evangelho nos faz conscientes de Cristo e não de nós mesmos. Y eso es una bendición saberlo. E isso é uma bênção saber. Porque cuando no puedas con tus fuerzas, Porque quando você não conta com a sua força, es cuando viene la fuerza de Dios. é quando vem a força de Deus. Pero no tenemos que esperar a que nos pase algo para tomar esta verdad. Mas nós não temos que esperar que algo aconteça para tomar essa verdade. Tenemos que recibir esta palabra ahora. Temos que receber essa palavra agora. Muchas personas están despertando en esta verdad. Alguns estão despertando nessa verdade. Que nosotros dependemos de Cristo y de nadie más. Que nós dependemos de Cristo e de ninguém mais. Y eso tiene que traernos gozo, alegría. Isso tem que nos trazer gozo e alegria. Si nos fijamos las personas que tienen depresión, Se observarmos as pessoas que têm depressão, es porque ellos están mirando solamente sus problemas. é porque eles estão focalizando somente os seus problemas. Pero cuando quitan la mirada de ellos y la ponen en Cristo, Mas quando tiram a mirada deles e a colocam em Cristo, toda la depresión se va. toda depressão sai. Por eso que dice la palabra que la verdad nos hace libres. Por isso a palavra diz que a verdade nos faz livres. Y la verdad es Cristo. E a verdade é Cristo. A veces encontramos personas que están batallando con problemas con espíritus. Às vezes encontramos pessoas que estão lutando com problemas, com espíritos, Y ellos hacen guerra espiritual, suben a los montes, bajan y hacen oraciones. e eles fazem guerra espiritual, subem aos montes, baixam, fazem orações, Todos poniendo el enfoque en su fuerza. tudo colocando o enfoque na sua força. Y piensan que ellos tienen la capacidad de libertar a las personas. E eles pensam que eles têm a capacidade de derrotar as pessoas. Pero la palabra dice que Cristo en nosotros es lo que libera. Mas a palavra diz que Cristo em nós é que produz a libertação. Entonces, si hay problemas espirituales, es cuando tenemos que acudir a Cristo. Então, quando alguém tem problemas espirituais, é quando tem que acudir a Cristo. Conocer la autoridad que tenemos en Cristo. Conhecer a autoridade que temos em Cristo, Que no se trata de hacer o de crear cosas, ¿no? que não se trata de fazer ou criar coisas, De salir y tirar aceite por un lugar, sal por otro lugar, con una espada en símbolo de esto. de sair com azeite para um lugar, para outro lugar, com uma espada, com um símbolo disso ou daquilo, Porque la verdad es a través de la palabra. porque a verdade é através da palavra. A veces cuando observo los ministerios de gracia, Às vezes, quando eu observo os ministérios de graça, encuentro testimonios tan preciosos encontro testemunhos tão preciosos de personas que eran inestables, que eran depresivos, de pessoas que eram instáveis, que eram depressivos, y con la palabra de gracia son libres. e com a palavra da graça eles são livres. Y no es una libertad emocional, E não é uma liberdade emocional, es una libertad duradera, é uma liberdade duradoura, es una libertad que trae un antes y después. é uma liberdade que traz um antes e um depois. Si hay personas que están viendo este video Se existem pessoas que estão vendo esse vídeo y están luchando con el esfuerzo propio, con culpas, con condenación, se estão lutando com esforço próprio, com culpa ou condenação, les invitamos a que vean a Cristo, os convidamos a que venham a Cristo,
como el vencedor, como aquel que ya ganó por nosotros, como aquele que já venceu por nós, que llevó las enfermedades, la pobreza, que levou as enfermidades, a pobreza, que se llevó nuestra vieja criatura que levou a nossa velha criatura y que ahora nos vistió de una nueva criatura. e que agora nos vestiu de uma nova criatura. Y esa nueva criatura es una criatura libre, E essa nova criatura é uma criatura livre. no es una criatura que es permitido tener esclavitud de enfermedades o dependencia de cosas de este mundo. Não é uma criatura na qual se permitiu ter enfermidade, pobreza, deficiência desse mundo. Y muchas veces encontramos a gente cristiana que está dependiendo de gente de este mundo, E muitas vezes encontramos pessoas cristãs que estão dependendo de pessoas desse mundo. personas que le dicen lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, Pessoas que lhes dizem o que eles têm que fazer e o que não têm que fazer. pero la palabra dice que podemos ser libres de todo eso Mas a palavra diz que nós podemos ser livres de tudo isso. cuando ponemos el enfoque en la gracia en Cristo. Quando colocamos o nosso enfoque na graça de Cristo. Y esta gracia viene para libertar a personas del esfuerzo propio. E essa graça vem para libertar as pessoas do esforço próprio. Y traer descanso y reposo. E traz descanso e repouso. Y el apóstol Pablo dice O apóstolo Paulo diz que él trabajó más que todos, que ele trabalhou mais que todos, pero en realidad fue la gracia, mas em realidade foi a graça. porque Pablo entró en el reposo Porque Paulo entrou no repouso y cuando entró en ese reposo las obras de Dios se manifestaron. e quando ele entrou nesse repouso, as obras de Deus se manifestaram. Vemos que el único apóstol que escribió acerca de los viajes fue Pablo. E vemos que o único apóstolo que isso aqui? Perdão? Que hizo varios viajes, Que fez muitas viagens foi Paulo. porque él descubrió el poder de la gracia. Porque ele descobriu o poder da graça. Él en sí se miraba y decía que tenía limitaciones, Ele mirava a si mesmo e ele via que ele tinha limitações. pero dijo, la gracia es suficiente. Mas ele disse, a graça é suficiente. Y si hay problemas, si hoy hay personas que están pasando problemas, E se hoje há pessoas que estão passando algum problema, reciba esta gracia, receba essa graça. que le va a libertar E ela vai lhe libertar y va a activar todo lo sobrenatural. e vai ativar todo o sobrenatural. Y cuando más estamos conscientes de la gracia, E quando mais estamos conscientes da graça, más obras se van a manifestar, mais obras se manifestarão. como le pasó en el caso de Pablo, que dice que trabajó más que todos. Como aconteceu no caso de Paulo, que diz que trabalhou mais do que todos. Y él dio la gloria solamente a la gracia de Dios. E ele deu a glória somente à graça de Deus. Él no dijo que fue por su esfuerzo propio, Ele não disse que foi pelo esforço próprio, sino la gracia de Dios me es suficiente. mas a graça de Deus me é suficiente. Y es como hoy tenemos que vivir, E é como nós temos que viver hoje. no vivir bajo esclavitud, Não viver debaixo de escravidão, sino vivir bajo la libertad gloriosa de Cristo. mas viver debaixo da liberdade gloriosa de Cristo. Y cuando vemos Gálatas capítulo 5, E quando nós vemos Gálatas capítulo 5, encontramos que Pablo les dijo, permanezcan firmes en la libertad de Cristo. encontramos que Paulo diz, permaneçam firmes na liberdade de Cristo. Y no vuelvan a estar presos otra vez en el yugo de esclavitud. E não voltem a estar presos outra vez ao jugo de escravidão.
Ese yugo de esclavitud está hablando de la ley. E esse jugo de escravidão se refere à lei. Y esa ley genera el esfuerzo propio, E essa lei gera o esforço próprio, el enfoque en el hombre. o enfoque no homem. Pero gracias a Dios que se manifestó la gracia Mas graças a Deus que a graça se manifestou para tener libertad en Cristo y permanecer en esa libertad. para que tenhamos liberdade em Cristo e permaneçamos nessa liberdade. Porque separado de Jesucristo no podemos hacer nada. Porque separados de Jesus Cristo não podemos fazer nada. Porque solamente dependemos de Él y por Él vivimos y para Él vivimos y por medio de su poder. Porque somente dependemos dele, por ele vivimos, para ele vivemos e dependemos do seu poder. Y por eso que en el libro de Gálatas E por isso que o livro de Gálatas se predica muy en contra del esfuerzo propio, prega em contra totalmente do esforço próprio, para que las personas dependan solamente de Cristo. para que as pessoas dependam somente de Cristo. Y en esa libertad es como somos completamente libres una vez y para siempre. E nessa liberdade é como somos completamente livres uma vez e para sempre. Así que de esta manera vamos a hacer una oración. Assim que, dessa maneira, vamos fazer uma oração. Padre amado, te damos gracias Pai amado, te agradecemos por tu gracia pela tua graça que nos libertó que nos libertou de toda conciencia de pecado, de toda consciência de pecado, de toda conciencia del esfuerzo propio, toda consciência de esforço próprio, para estar consciente de ti. para estar conscientes de ti. Y te damos gracias E te damos graças porque fuimos libres de la enfermedad, porque fomos livres da enfermidade, libres del pecado, de la pobreza, livres do pecado e da pobreza. y somos tus hijos ahora. E somos agora teus filhos. Y oramos por las personas que todavía están en ese sistema, Oramos pelas pessoas que ainda estão nesse sistema, para que puedan ser libres del esfuerzo propio para que possam ser livres do esforço próprio y puedan disfrutar de esta gracia, e possam desfrutar dessa graça, como muchos en el mundo están siendo libertados como muitos no mundo estão sendo libertados y están trayendo descanso, reposo y haciendo tu obra, e estão trazendo descanso, repouso e fazendo a tua obra, dando a conocer tu nombre a las naciones. Dando a conocer tu nombre a las naciones. dando a conhecer o teu nome às nações. Lo creemos Lo cremos y descansamos en tu gracia. e descansamos na tua graça. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén y amén. Amém e amém. Amén, amado. Amém. Querido pastor, tremendo mensaje. Vimos aqui que há um bom número de pessoas. Há ministros de Deus que compartilharam este mensaje, personas de ministerios de Brasil. Amén. Y lo único que te pido disculpas es por estas caídas de internet que a veces hace que se corte la mitad de la frase, entonces no es posible hacer una buena traducción. Pero se entendió completamente el mensaje y es una bendición que usted pueda compartirla y que podamos llevarla también a la gente de Brasil. Amén, gloria a Dios. Nosotros queremos agradecerte una vez más, honramos tu vida por tu disposición, por tu tiempo y también queremos que nos digas, nos faltan 5 minutos. ¿Podrías hablar un poquito de tu iglesia, del ministerio Tiempo de Victoria, dónde queda, horario de reunión, invitar a la gente? Amén. Bueno, somos el Ministerio Tiempo de Victoria, estamos ubicados en Buenos Aires, San Miguel. Por el momento no estamos teniendo reuniones porque no nos permite a nosotros juntarnos. Si te juntás por ahí te denuncian, aunque estemos en una casa de familia también. Y así que estamos transmitiendo los días
miércoles, que estamos estudiando el libro versículo por versículo. Esta semana estuvimos compartiendo el libro de Gálatas capítulo 3. Y los días domingos tenemos también reunión a las 6 de la tarde, los 2 días, miércoles y domingo a las 6 de la tarde, y estamos creyendo que pronto el Señor nos permite, el gobierno acá nos permite, ¿no? Juntarnos y bueno, confiamos porque el Señor obviamente que quiere que nos juntemos, que estemos congregando, pero por el momento para no entrar en dificultades con las personas que por ahí tienen que viajar, no dejan pasar, y todo es un problema, ¿no? Mientras Sí. tanto lo hacemos de esta manera. Así que somos de Tiempo de Victoria, estamos llevando la palabra. Este año cumplimos 4 años y tenemos pendiente la celebración, que lo vamos a hacer cuando todo esto termine, porque sabemos que esto es una leve tribulación Amén. momentánea, y aunque venga Jesucristo, mejor. Si viene Cristo ahora, ¿no? Mejor, pero sabemos que si no viene el Señor, esto va a ser algo momentáneo. Vemos otros países que se volvieron a juntar ahí, mismos misiones también, están uniéndose, ¿no? Acá en Buenos Aires no, estamos en la parte más peligrosa que le llaman aquí en Buenos Aires, así Oh, que por el momento solamente estamos transmitiendo, y lo bueno es que nunca dejamos de transmitir. Ya hace años que transmitimos, años que llevamos la palabra por medio de Facebook, y lo bueno es que estamos haciéndolo para que mucha gente pueda conocer esta verdad. Pero ni bien podamos juntarnos, vamos a celebrar, vamos a llevar esta palabra de gracia adelante. aleluya. Amén. Pastor, los segundos que nos quedan, si la persona quiere participar, acompañar las transmisiones de su ministerio, ¿cómo hace? Sí, no busca en el Facebook como Nicolás Abel Venecia. Ahí está, ese es mi nombre. El Facebook me hizo cambiar el nombre, era originalmente Tiempo de Victoria, pero por problemas legales me hicieron poner mi nombre personal. Ok, ahí está. Para los que quieran acompañar, Nicolás Abel Venecia, el Facebook. Ahí te vas a enterar de las transmisiones y de las reuniones, que realmente es una bendición porque está sólido y fundamentado en esta palabra de gracia. Querido pastor, quiero despedirme. No sé si tienes tu palabra final para despedirte de la gente. Nos quedan algunos segundos nada más. Sí, bueno, saludo a toda la gente, gracias Pastor por permitir esta oportunidad, y bueno, gracias a todos los hermanos ahí en Misiones, que ya pronto vamos a llegar por Misiones, vamos a llegar para llevar esta palabra de gracia. Así que muchas gracias a todos y que tengan un gran día, bendecido, la gracia y la paz del Señor. Amén. Bendecido y cuando se pueda te esperamos por acá. Amén. Gloria a Dios. Gran abrazo, querido. Muchas gracias por bendecirnos.